Olá pessoal, meu nome é Lucas, eu sou aluno do curso de Psicologia da São Lucas. Hoje a gente está aqui com o nosso colega Júnior, que também é colega do curso de Psicologia, e a gente está aqui com um grandíssimo profissional da área da Psicologia, Antônio Cipriano Gurgel do Amaral Neto. Ele é um psicólogo da capital, formado pela nossa queridíssima e falecida, que ficam os nossos sentimentos, Ubra. E o Neto, ele trabalha na abordagem da gestalterapia. Neto, você pode falar um pouco mais pra gente assim dos campos onde você atua, os locais onde você trabalha hoje em dia? Falar um pouco da sua atuação como profissional? Primeiro, meus cumprimentos, a ti, Lucas, ao Júnior, obrigado por estarem me recebendo. Um oi também para todo mundo que está ouvindo a gente. E, de fato, eu trabalho com a abordagem da gestalterapia, principalmente no contexto clínico. Atendo, portanto, na clínica, no consultório, em particular, em psicologia. Hoje em dia, infelizmente, somente na modalidade remota, querendo voltar, aí quando a pandemia permitir, para o presencial. Atuei por 8 anos também junto ao Núcleo de Apoio à Saúde da Família, na estratégia de saúde da família, na atenção básica do SUS. E também, já há 3 anos e meio, mais ou menos, estou na docência do ensino superior também, ensinando em psicologia. E atualmente essas são as minhas frentes de atuação, a docência e a clínica principalmente. Maravilha, meu querido. Júnior? Então, agora a gente vai passar para um primeiro tópico, sobre a nossa apresentação, sobre a nossa exposição. A gente vai começar falando um pouco sobre diagnóstico. O primeiro apontamento sobre diagnóstico que a gente pode trazer aqui é que o diagnóstico, de certa forma, foi constituído dentro da medicina, mas atentando-se para a psiquiatria, onde o diagnóstico tem uma incidência fundamental para o saber da psiquiatria para a sua prática. Tendo o conceito o entendimento da palavra diagnóstico, como foi dito, que foi iniciado dentro do campo da medicina, como que esse diagnóstico funciona dentro do campo da psicologia associado assim, à psiquiatria? O diagnóstico, ele realmente essa função, algo oriundo deste modelo clínico, médico, tradicional. Na gestalterapia mesmo, nós costumamos ter um olhar um pouquinho diferente, principalmente para o diagnóstico taxativo, permanente, muitas vezes rotulador. Ainda assim, dá para a gente entender que o diagnóstico é um instrumento interessante e necessário no contexto da interdisciplinaridade. Quando a gente trabalha numa equipe multidisciplinar, o diagnóstico nessa função, ter uma patologia ali identificada com um código acessível, onde eu possa ver os critérios diagnósticos, os prováveis sintomas, esse quadro clínico em geral, ajuda os outros colegas que vão lidar com um determinado paciente saber mais ou menos a conduta terapêutica a seguir, o que esperar, inclusive em termos de gravidade, de sintomática daquele paciente. Ainda assim, é importante que nós da psicologia tenhamos esse olhar de que o diagnóstico não deve ser uma sentença permanente ou simplesmente algo para o cliente se identificar e assim fortalecer esse quadro sintomático. É uma ferramenta útil nessa comunicação rápida e acessível entre profissionais de uma equipe multidisciplinar, ou mesmo no caso de uma transferência, de uma quando se passa de uma referência, melhor dizendo, quando se passa um paciente para um outro profissional, é uma função, uma ferramenta útil. Na nossa prática do dia a dia, é menos importante, por exemplo, do que o relato fenomenológico do indivíduo, o seu quadro, o seu bem-estar naquele momento. Então, eu tive, pelo menos, a sorte nesses últimos semestres de ministrar disciplinas em psicopatologia, que foi um desafio à parte, vindo da Gestalt e dessa clínica que se propõe a ser mais holística, menos taxativa, e trabalhando ainda com esse modelo clínico tradicional. Então, bacana também esse movimento de estar revendo isso e falando sobre a importância de um processo diagnóstico, e de um diagnóstico bem fundamentado nessa prática. Maravilha, Neto. O Kraepelin, em 1896, ele publicou o Tratado de Psiquiatria dele, E nesse tratado ele faz a primeira sistematização
do que seria um transtorno mental, fundamentado na etiologia fisiológica e organicista da medicina, né? Que a visão como psiquiatra, a bagagem médica dele, ele escreve esse tratado. Você acha que essa questão da biologicidade dos diagnósticos na psiquiatria, como que eles afetam assim a atuação de um psicólogo nesse sentido? Você acha que, por exemplo, você fala, é uma questão de não ser tão taxativo. Em não sendo tão taxativo, o psicólogo, naturalmente, ele encontra barreiras e dificuldades quando um paciente já chega com um diagnóstico, né? Por exemplo, você vai atender um paciente, o paciente já... Que não teria a prática da psicoterapia, chega depois de um tratamento com algum psiquiatra que fala, olha, você tem transtorno bipolar. Aí o paciente chega com aquilo, eu tenho transtorno bipolar, eu sou o meu transtorno bipolar. Você acha que isso acaba influenciando diretamente no tratamento? Olha, eu acho que eu estou entendendo o questionamento e é muito válido, eu só não sei se eu concordo que esse paradigma, né, fisiologista é a causa, né, desse apego, talvez a gente possa dizer, das pessoas, ou identificação, talvez seja uma palavra melhor ainda, com o seu próprio diagnóstico, com sua própria doença, né, vamos dizer assim. Até porque isso a gente vê também em outras ferramentas do autoconhecimento, né, das científicas ou não científicas, né, mas mesmo das mais populares, parece que as pessoas não entendem, ou pelo menos muitos não alcançaram o entendimento de que um diagnóstico, né, ou uma identificação com um tipo de personalidade, por exemplo, deve ser uma informação que, ou pode ser, né, uma informação que a gente usa para crescer, né, ou para nos sentirmos melhor, e não, ao contrário, algo para a gente se identificar, se apegar, cristalizar determinados comportamentos. Eu vejo essa tendência, né, nossa, no ser humano, independente do paradigma ser mais fisiológico ou mais mental. Eu acredito, na verdade, que nessa dialética a gente está caminhando, né, talvez pouco a pouco, passo a passo, mas para o modelo, de fato, de uma psicopatologia integrada, né, que integre realmente esse aspecto da fisiologia, que já é uma evolução, né? Se a gente parar para pensar antes ainda desse fisiologismo, a gente tinha um paradigma sobrenatural, né? Em que os transtornos mentais eram explicáveis pelo sobrenatural, pelo metafísico, né? Pelo lado de lá, pelos fantasmas, né? Então, com o advento desse fisiologismo, em que tudo passa a ser explicado pelo corpo, dá para entender já que teve uma certa evolução científica. E com a psicanálise, principalmente, a gente teve, na verdade, uma guinada, né? Dá para dizer que por muito tempo se esqueceu até da própria fisiologia, né? A psicodinâmica, com o advento da psicanálise, foi muito importante, inclusive para a psiquiatria. A partir de certo ponto, então, se explicava tudo pelo trauma psicológico. A gente saiu do paradigma totalmente fisiologista para um quase que integralmente psicológico, né, psicogênico. E eu acho que cada vez mais tem se encontrado, inclusive com a multidisciplinaridade, né, bato de novo nessa tecla, com a comunicação e trabalho em equipe de diversos profissionais, a gente tem visto, de fato, cada vez mais o ser humano nas suas facetas, né, biopsicossocial e espiritual. E eu creio, então, que a gente está caminhando, né, até a passos largos, para um paradigma mais integrado. Esse fisiologismo sendo abandonado, né, por uma compreensão total de todas as facetas da existência humana. E assim, eu creio que essa cristalização vem devido a todos esses anos de medicalização que a sociedade foram submetidos de certa forma, né? Eu acho que esse entendimento do que é um ser biopsicossocial é uma coisa muito mais, querendo ou não, contemporânea, né? Um pouco mais que veio com o tempo agora, né? De pegar e tratar um ser humano além do que ele sente, além do que é um diagnóstico, né? Eu acho que a gestalterapia traz muito mais isso, né? Traz muito mais esse ser humano para um lugar onde de vivência mesmo, né? E além do que ele sente. A gente tem uma virada histórica, né? De fato, antes disso ainda, desde a psicologia da Gestalt, né, os teóricos da percepção já falavam muito nesse aspecto holístico do ser humano, mas foi uma teoria que ficou realmente relegada, esquecida, escondida na história, né? E hoje, felizmente, desde do advento das disciplinas humanistas na psicologia, a gente tem isso cada vez mais considerado, levado em consideração, né, no tratamento do ser humano. E essa questão da medicalização, particularmente, né, esse profissional aqui, isso não é uma visão, né, da psicologia nem da gestalterapia, né, mas, de fato, o lucro, né, que se gera na indústria farmacêutica, eu acho que talvez é um catalisador
né? Porque a medicalização até certo ponto, tem uma história, né, anterior ao próprio modelo econômico vigente, né, um modelo que se beneficia, né, que lucra com o consumo desenfreado, né, mas o remédio sempre existiu, sempre esteve aí, né, a droga, o fármaco, a medicação. E hoje em dia a gente tem, né, cada vez mais a demonização, né, de certas substâncias em detrimento de uma consideração panaceica de outras, né, que outras são um remédio santo para tudo. E tem sempre alguém lucrando, né, com isso. E, de fato, essa ideia, a patologização, né, dos comportamentos que seriam aceitáveis de outra forma, catalisam também esse sistema, né? Mas é difícil, se a gente parar para pensar nos dias de hoje, com a quantidade de atribuições, de responsabilidades que a gente tem, uma pessoa não sofrer, né, eventualmente, em algum momento da sua vida, pelo menos de ansiedade e ou depressão. Né? Assim, o nosso arroz e feijão, vamos dizer assim, o dia a dia da clínica psicológica, inclusive no SUS. E daí é complicado mesmo, né? A gente se pergunta, será que essa medicação está me levando a uma saúde ou a uma conformidade, né, a um sistema, a um tipo de vida que já é patológico em si, né, ou patologizante, né? Enfim, são boas questões para a gente levantar, né, no DCE. São pontos a se discutir, né? Eu acho que, e a gente, pelo menos eu, né, eu pelo menos sinto que cada vez menos esses assuntos estão sendo debatidos dentro do campo da psicopatologia. Tipo, é uma coisa que eu sinto, né, uma coisa que não sei se compactua realmente com a realidade, mas parece que cada vez mais, pelo menos a gente consegue sentir, né, que a indústria farmacológica cada vez mais vai colocando o termo da psicopatologia e tirando mais um pouco do que é o ser humano para conseguir ter um pouco dos seus meios, né. Mas agora eu vou passar um pouco da fala do Alarcon, que ele fala sobre, na segunda metade do século XX, foi criada, né, a necessidade de sistematizar os diagnósticos referentes às patologias mentais, de modo que houvesse um consenso terminológico entre os clínicos, ou seja, uma padronização nas categorias de doenças, as quais atenderiam às finalidades acadêmicas, terapêuticas, legais, administrativas e financeiras. Sobre essa fala, né, que a gente... Eu acho que isso vem bem, né, de encontro com o que a gente dizia sobre o surgimento dos primeiros manuais, né? E não tem como a gente não evocar também as guerras mundiais, né, que foram muito importantes. Quando a gente fala de segunda metade do século XX, a gente sabe, né, o que aconteceu aí na primeira metade, que mudou, né, o mundo, inclusive um mapa, né, geográfico. E com também, né, o aumento, né, dos casos, que hoje em dia é o que a gente chama, né, de transtorno do estresse pós-traumático, né, o shell shock da época, né, o trauma de granada, o trauma de explosão, que também, né, foi fundamental para o advento do paradigma psicodinâmico, né, a percepção de que traumas, né, vividos na guerra, né, ou em algum momento da vida podem causar o transtorno também. Esses manuais surgiram com essa forte carga, né, também psicanalítica. E daí eu penso, né, que sobre isso é inegável que pelo menos a nossa capacidade de expressão e comunicação, né, interprofissional que seja, progrediu. Se praticou, então, esse catálogo, né, essa listagem, essa classificação de sintomas e de critérios. Né? Se a gente entende isso como simplesmente uma forma de comunicar um quadro, isso não tenho dúvidas que é bastante proveitoso. Né? Mas devemos entender que o diagnóstico, ele, assim como a maioria das construções sociais, ele não é algo natural. Né? Ele não antevém a nossa própria existência. Nós criamos esses diagnósticos, os seus critérios, esses nomes. E é por isso que, de tempos em tempos, os manuais mudam, os critérios mudam, né? As classificações, os conceitos. E isso não quer dizer que o manual antigo estava errado, mas na medida que também evoluem os nossos instrumentos, né, tanto de coleta de dados quanto da análise desses dados, evolui também a nossa comunicação, né, a nossa compreensão da realidade do outro, esses critérios, esses manuais, os detalhes que nós temos, né, que nós conhecemos desses sintomas, tendem a mudar também. Mas é bem verdade que isso partiu, então, né, dessa necessidade de uma sistematização, né, de se garantir que os protocolos, né, de atendimento, ou de que pelo menos as observações que se tem com o paciente em um lugar do mundo sejam as mesmas em outros lugares, ou pelo menos próximas, parecidas, ou que respeitem uma lógica, né, um certo padrão. E dentro desse contexto a gente consegue trazer o DSM, né, que é o Manual Diagnóstico Estatístico dos Transtornos Mentais,
que já está na sua 5ª versão. O DSM, como um manual, ele serve como um norteador de diagnóstico, né? E dentro da trajetória de construção, formatação e atualização dele, ele traz algumas críticas e pontos positivos que os profissionais tendem a discutir com uns com um pouco mais de paixão, outros um pouco menos, né? Mas, Neto, dentro da tua visão de profissional dentro de um campo clínico, tu acha que essa questão do uso de um manual diagnóstico, ele acaba transformando os sofrimentos psíquicos em questões mais biológicas? Assim, não é algo como que eu posso dizer? O manual diagnóstico ele vai tratar aquela doença que seria da psique da pessoa, do sentimento, da emoção, como uma falta de alguma substância, ou então ele limita aquilo à observação de sintomas. Como que tu consegue enxergar o uso e a prática do DSM? Ele acaba sendo mais proveitoso ou menos proveitoso dentro de uma prática clínica? Eu acho que não a princípio ou não necessariamente, né? Vai depender talvez mais do profissional, das suas tendências, né? Para a gente ter uma ideia, os primeiros DSM sequer tinham essa carga biológica, né? Era praticamente baseado na psicanálise. Então a gente tinha ali a teoria psicodinâmica, inclusive uma etiologia psicológica para os transtornos, na maioria dos casos. E hoje em dia que a gente tem, né, na descrição dos transtornos. E o que eu percebo bastante no DSM é que isso não é tão taxativo assim quanto se possa esperar. Né? Muitos transtornos, síndromes, né, e mesmo sintomas são listados como de etiologia variável ou mesmo desconhecida, né, ou possível ou diversas. A gente sabe que listar uma série, né, uma lista de sintomas, um quadro, não pressupõe a origem, né, do problema. E isso talvez seja uma questão, né, seja um obstáculo, um entrave, ou pelo menos algo a se observar. Né? Quando eu falo, por exemplo, da bipolaridade, né, que se falou mais cedo, quando eu tenho um cliente ou paciente diagnosticado com algum tipo de bipolaridade, não é à toa que muitos profissionais veem a bipolaridade também como um espectro, né, que além da bipolaridade tipo 1, 2, 3 e ciclotimia, a gente tem gradações também e gravidades, né, dessa maneira de existir entre a euforia, né, e um estado mais depressivo. Então só o que eu posso esperar de um indivíduo diagnosticado com bipolaridade é que este indivíduo apresente algum tipo de ciclotimia, de altos e baixos, né, e há de se tomar cuidado então com as generalizações, com as comparações, com os deslocamentos, né, já que a gente está falando bastante de psicanálise, né, por ter atendido, por exemplo, 3, 4 clientes bipolares, eu recebo outro com diagnóstico da bipolaridade e acho que sei como se manifesta isso, né? Ou quais são os seus gatilhos mesmo, né? Outro termo que está bem comum hoje em dia. Então, é importante ter isso em mente, né? Que um diagnóstico ele pode ter, né, diferentes causas, diferentes manifestações, inclusive, né, dessa sintomática. Se a gente traz de volta um pouquinho a fala do Júnior que ele trouxe lá atrás a respeito do Alarcon, né, da necessidade da sistematização, será que a gente consegue correlacionar essa sistematização e englobar, quando pega todos os transtornos que são minimamente parecidos e engloba eles dentro de algo, por exemplo, o TEA, que é o transtorno do espectro autista, que antes se diferenciava e tinha o Asperger e tudo mais, quando engloba e coloca tudo dentro de um transtorno só, de um espectro só, com questões muito parecidas, isso traz algum prejuízo à avaliação do profissional? Então, porque depende de como se entende isso também, né, Lucas? Porque, por exemplo, tu vê como todo o espectro autista, né, como um diagnóstico só, quando na verdade eu entendo que a classificação em espectro dá uma gradação infinita, né? Em vez agora de ser autista, Savant, né, Asperger, Brett, a gente tem um espectro infinito, que de um polo, que seria, vamos dizer assim, a total, como é que se diz? Não é incapacidade, mas de um comprometimento muito grande, né, cognitivo, social, né, uma disfuncionalidade, bom termo, né, enorme, o outro polo de uma altíssima funcionalidade, né, quase imperceptível. E entre um polo e o outro, uma infinidade de possibilidades. Eu ainda considero, porém, essa gradação limitada, porque muitas vezes não é simplesmente uma questão
de ser alta ou baixa funcionalidade, né? Qualitativamente, tem muitos outros aspectos que podem ser diferentes. Mas eu entendo que, nesse caso, a classificação em espectro ela é mais proveitosa do que taxativa, né? Não está limitando mais, eu acho que está expandindo. É nesse sentido também que eu penso que talvez a gente possa pensar na bipolaridade, né? Não como tipo 1, tipo 2, quimicamente ativado, mas um espectro bipolar, mas né? um espectro bipolar, né? Uhum. É uma possibilidade. Isso não é para classificar tudo bipolaridade como uma coisa só, né? Ao contrário, é entender que existe, né, entre o vermelho e o violeta, né, todo um espectro de cores aí. E esse espectro de cores ainda é uma parcela ínfima, né, do que a gente consegue enxergar. Essa tua fala agora, ela me esclareceu algumas coisas que eu tinha uma visão uma visão limitada do que a gente podia, da forma como a gente podia usar o DSM, né? Porque a impressão que a gente dá, muito pelo ambiente acadêmico, muito pelas discussões que às vezes não se aprofundam muito, é que, olha, você tem pensamento suicida, você tem humor deprimido durante tanto tempo, você tem esses tópicos de sintomas, então você marca a cartelinha do bingo, beleza, você tem depressão. Por A mais B você tem autismo, né? Tipo uma coisa mais... E nessa tua fala agora, a gente consegue perceber que o DSM, os manuais, quaisquer que sejam, eles trazem uma questão muito mais para basear um diagnóstico, mas ainda no feeling do terapeuta ou do profissional, se houver a necessidade realmente de um diagnóstico, se existe a queixa ou se o profissional acha que realmente aquele diagnóstico vai trazer algum benefício. Isso é muito do paradigma também, Lucas, eu observo, do nosso apego ao cartesianismo, né? A ter uma resposta pronta, a ser sim ou não, a ser binário, né? Eu acho que ajuda um pouquinho nesse sentido ter uma visão mais fenomenológica. Fazer a redução mesmo. Então, por exemplo, na minha prática, quando é de se fazer um diagnóstico, seja por requisição de um outro profissional, né, seja por achar que isso vai ajudar no processo, eu uso os manuais como direcionamentos para uma investigação, que o nosso trabalho, nesse caso, é uma investigação, né, é um trabalho de detetive. Então, por exemplo, fazendo uma alusão ao caso Frank, né, que até no Psicopatologia acho que do Barlow e Duran, enfim, depois eu trago a referência, mas tem alusão ao caso só para ilustrar como que isso pode acontecer no consultório, né? O cliente me procura por qualquer outro motivo, e durante a consulta eu percebo, por exemplo, que entre uma fala e outra, né, ele fecha os olhos e balança as pernas, né, com intensidade. Você trouxe um exemplo muito taxativo de fato, né, de eu dizer, você tem isso, você tem aquilo. E o bacana, né, que já puxando também sardinha, da abordagem fenomenológica da gestalterapia, que a gente não afirma, a gente checa, a gente verifica, a gente pergunta, né, bem socrático nesse sentido. O que acontece quando você fecha os olhos e balança as pernas? Você percebe isso? E aí o cliente diz alguma coisa que indica, né? Ah, não, eu tenho um pensamento que eu não gosto de ter, né, e daí eu penso em outra coisa. Aí, opa, pensamento que não gosta de ter e que invade, assim, isso está me parecendo obsessão, né? E aí eu vou ver, né, sintoma obsessão, onde que isso pode estar, esses pensamentos intrusivos. E aí vem na minha cabeça que esse paciente pode ter, né, ou pode estar diagnosticado, pode estar enquadrado pelos seus sintomas no transtorno obsessivo compulsivo. E a obsessão já está ali, né, está expressa, ele admitiu. Falta checar o quê? Né? Já tem obsessão, a gente checa se está tendo compulsão. E quem me indicou isso foi o manual. O que eu quero dizer com isso? Sempre verificar, né, fazer a prova real, tentando buscar o erro. Né? Eu tenho uma hipótese diagnóstica. Primeiro eu formulo a hipótese, eu vou verificar com os meus questionamentos. Talvez ele me diga alguma coisa que reforce essa minha hipótese, ou talvez refute essa hipótese. Como serve de base, né? Como uma estrutura. Tipo, exatamente. Você tem ali a estrutura do que é daquela problemática, só que fica algumas lacunas, né? E o manual muitas vezes serve para poder suprir essas lacunas de certa forma. É isso que você está querendo dizer, mais ou menos? Exatamente. Daí então, nesse caso do Frank aí, né? Que é o nome do... Eu creio que não é o nome real, né? Porque está no livro o caso Frank, inclusive. Eu tô com essa hipótese diagnóstica, daí eu pergunto para ele, né? Quando vem esses pensamentos, você tenta sufocar, tenta reprimir, você faz alguma coisa para distrair, você tem algum ritual, né? Que pode ser uma palavra-chave. Daí, sim, eu fecho os olhos e eu rezo com muita força, né? E balanço as pernas. E aí o pensamento passa. Poxa, né? Parece que esse diagnóstico está se formando. E aí eu sei que o manual me indica que o indivíduo que tem transtorno obsessivo compulsivo,
muitas vezes, né, sofre de algum tipo de germofobia. Né? Por exemplo, pode ser ou não, né? Não é um critério diferencial, mas é possível, é um tipo de compulsão e obsessão possível. Eu checo, eu verifico. Tô olhando a pergunta, vem cá, uma curiosidade que me surgiu, tu tem mania de limpeza, você tem medo de ficar doente, você pensa muito nessas coisas, pensa muito que vai morrer, ah, sim ou não, e assim eu vou direcionando. Para que isso é importante? Ora, se eu conheço a natureza dessas obsessões, né, a natureza desses sintomas, às vezes eu falo alguma coisa para o cliente que ele não tinha nem percebido. Vem cá, tu tem algum ritual para tirar esse pensamento da tua cabeça? Cara, eu tenho, eu não tinha percebido ainda, mas eu roo as unhas toda vez que eu penso nisso. E daí a gente vai encaminhando, né? Eu acho que isso também vem muito dentro no campo acadêmico também, né? Dentro durante o período de graduação de psicologia, né? Por exemplo, pelo menos uma coisa que eu sinto. É que parece que esse tipo de noção, esse tipo de exemplo, esse tipo de uso do manual é uma coisa que, por exemplo, eu não tinha essa noção. Porque, tipo, que nem o Lucas falou muito bem sobre a gente sente que o uso do manual e do DSM é como se fosse uma coisa, tipo, como se fosse um livro de resoluções de equações matemáticas, né? Que você vê, beleza, ele apresentou 3x ao quadrado, aqui, beleza, aqui na resposta é isso, tá, você tem isso. Mas agora a gente, pelo menos eu começo a sentir que é como se fosse uma coisa que você vai utilizando para suprir algumas lacunas, né? Para auxiliar durante o processo, né? Porque, querendo ou não, ele formula uma base para que você consiga postular seus pensamentos sobre aquilo e usar aquela base para conseguir reestruturar analogia... e construir um pensamento mais... Beleza, eu acho muito boa essa tua percepção e eu acho que dá para fazer a mesma analogia que a gente faz com a droga, né, com o fármaco. É uma ferramenta, pode ser bem empregada, pode ser mal empregada, né? E no caso dos manuais especificamente, não só o DSM, né, o próprio CID-10, a seção F, né, que é o que mais nos importa, é uma ferramenta relativamente tecnológica, né? Assim, não é um ábaco, mas também não é um computador ultracientífico moderno de última geração, né? É provável que essas nossas ferramentas evoluam a esse ponto, mas para isso também precisa ter, inclusive esse tipo de discussão, esse tipo de olhar crítico é fundamental, é importantíssimo. Mas então vamos considerar o manual não como uma ferramenta que resolva tudo, que solucione, né, a situação, mas pode ser bem empregado, pode ajudar em alguns processos e está em construção, está em evolução, está no quinto, vai ter o sexto, né? Isso falando do DSM, o CID já está no CID 11 aí também, né? Então vamos ter essa consideração. Não é uma panaceia, não é remédio para tudo, não é uma ferramenta perfeita, mas é uma ferramenta que está em constante evolução. E se a gente parar para olhar, para ler bem, não essa matemática exata, não. Muitos dos critérios diagnósticos que estão lá para as doenças são condicionais, são hipotéticos não, mas são possíveis, né? Não contingenciais. Então, assim, tem muitas variáveis mesmo nessa descrição. Então não é de forma nenhuma, né? Uma linguagem perfeita, uma comunicação perfeita da subjetividade humana, desses processos que são complexos, mas é um direcionamento, pode ser uma ferramenta bacana. Depende também do profissional usar, né, essa ferramenta com responsabilidade. Do mesmo jeito, talvez, que o psiquiatra use a ferramenta do fármaco, muitas vezes como a panaceia, como a solução para tudo, a gente também não pode ter em nenhum livro, em nenhum tomo, em nenhum manual, a verdade, a solução. Né? Isso é coisa de dogma, e dogma é coisa de religião. O Neto tinha que trazer um pouco da acidez característica dele, que inclusive é muito boa, a gente estava precisando. Mas, Neto, isso que tu falou é muito interessante porque a gente consegue ver muitas vezes, fazer um contraponto àquela crítica que a gente consegue ter acesso à faculdade de que o fármaco é mal e a terapia é boa. Muitas vezes um tratamento completo de algum sofrimento contínuo ou um sofrimento pontual, ele se dá a partir da junção desses dois, né? E acho que também nem só de crítica e ataque ao DSM viverás o homem, tá escrito na Bíblia isso aí. Se vocês procurarem, tá lá. Pode lá ver. Alguns pontos interessantes do DSM é justamente a fidelidade do sistema diagnóstico em psiquiatria, que teve o significativo avanço na descrição da psicopatologia e de uma forma diagnóstica mais integral, certo? É você deixar de entregar nas mãos de um profissional específico e falar, olha, o que ele tem?
pelo que você tem de estudo. E trazer uma forma de talvez centralizar um pouco mais o conhecimento para distribuir de forma mais uniforme? A intenção é centralizar, sim, pelo menos, né, a intenção nós humanistas, é centralizar no cliente, no indivíduo, né? E aí, quanto mais bem descrita, né, são essas informações no manual, melhor, né? Então, essa crítica realmente, nesse diálogo constante, eu creio que está lapidando esses instrumentais, esses materiais, e tornando eles cada vez mais úteis. E é interessante tu falar dessa romantização, né, que eu vivi muito também na minha época de faculdade, né, de uma polarização, né, do tratamento farmacológico, fisiológico, né, orgânico, biológico, médico, e do tratamento psicológico. Eu creio que nós devemos tomar cuidado com romantizações, né, inclusive da nossa própria profissão, do nosso próprio papel. Eu acho que você falou muito bem que tanto o aspecto, né, farmacológico quanto psicoterapêutico são essenciais em alguns tratamentos, né? Se tu tenta pegar, por exemplo, um cliente em crise, em surto, descompensado, sem um fármaco, provavelmente a psicoterapia vai ser prejudicada. Muitas vezes o paciente está num estado ali de depressão mesmo, né? Às vezes de falta de vontade, de estar ali, de escutar, né? A carcaça está ali, mas a alma está em outro lugar. Às vezes o paciente está num estado de agitação, de ansiedade, que a fisiologia está tão alterada, tanta adrenalina, tanto cortisol naquele sistema, que não vai ser eu chegar e falar, não, feche os olhos, né? Se conecte ao seu eu interior, põe o pezinho no chão, não vai rolar. Vai voar na tua garganta. Na melhor das hipóteses, porque tem uma fisiologia ali que está alterada. E sim, o fármaco é uma excelente ferramenta, né? A gente usa droga, nós seres humanos, desde, talvez, né, de antes de aprender a fazer cocô de cócoras, né? Assim, o ser humano altera a sua fisiologia com fármacos. Então, a gente há de perceber também essa demonização do fármaco industrializado. A indústria, de fato, é um grande mal da nossa sociedade, né? Mas muitas vezes o remédio em si ele pode ser um bom auxiliar no processo holístico terapêutico. Nunca deve ser a única alternativa, né? Na psicopatologia pelo menos, para não virar a muleta, né, para não se tornar a dependência. Agora, em muitos processos, o fármaco é muito importante, para não dizer necessário. Porque, querendo ou não, o fármaco ele faz a gente trazer como um ser humano, né, como um ser biológico, né, que o fármaco ele traz com que a gente consiga compreender mais que, além dos problemas da nossa psique, existem alguns problemas que é mais do campo orgânico, do campo mais da funcionalidade do ser e do corpo, né? E isso que mata o dualismo cartesiano, a visão holística, né, integral da Gestalt, por exemplo, de que corpo é mente, mente é corpo, esse monismo, né? Essa divisão ela é só didática, ela é só cartesiana, mas corpo e mente são faces de uma mesma moeda, de um mesmo sistema. O que acontece em um interfere e influencia no outro. Então esse binômio, né, corpo e mente, o fármaco vai mexer no corpo, né, e não na mente. Isso não existe dessa forma. Alguém pode argumentar que, mas estar calmo, né, calmo, tranquilo, relaxado, por causa de remédio, não é natural. Beleza, é um bom argumento. Agora, o que causou esse estresse, em primeiro lugar, a ansiedade, também não é natural. Né? Assim, acordar com o despertador 6 horas da manhã não é natural, brother. Acordar e ter que ir trabalhar 12 horas num dia, por exemplo, para tirar o mínimo para você sustentar você, sua casa, não é nada dessa merda é natural. Eu não sei se pode falar merda, não pode. Pode falar tudo que você quiser. Nada disso é natural, né? Então, assim, muitas vezes o fármaco, ele é simplesmente, né, paliativamente também, aquilo que vai me levar para um equilíbrio mínimo de condição, né, de dignidade mesmo quando ele não é necessário. Tem muitos processos que não é necessário pelo seguinte, o paciente não vai morrer se não tomar aquele ansiolítico, se não tomar aquele antidepressivo, né? Vai seguir vivo, não é necessário, possivelmente, como remédio da pressão, como uma insulina para o diabético, né? Mas quanto sofrimento, às vezes, né? Uma boa medicação, numa dose certa, administrado da maneira responsável, quanto sofrimento ele não pode mitigar, o quanto pode facilitar que o indivíduo entre em contato com as suas questões em terapia, né? Então, antinatural por antinatural, a nossa rotina, o nosso dia a dia, a gente já passou do natural há muito tempo, a gente já construiu uma sociedade, né, em torno do social, né, que vai muito além das nossas pulsões, né, graças à nossa capacidade de sublimar que a gente consegue fazer tudo isso.
acredito que tudo isso veio depois do ápice da Revolução Industrial, né? Eu acho que depois que começou todo o lance de você ter que ter um desempenho, você tem que trabalhar tantas horas por dia, você tem que ter uma funcionalidade, você tem que... Todo esse neoliberalismo que funciona, de certa forma, como a gestão, né, de sofrimento psíquico, traz todo essa carga pra gente, né? E traz até esse argumento de que você não tá doente para tomar remédio. Né? Tipo, as empresas que não deixam o funcionário ter um pouco mais de folga, um pouco mais de funcionabilidade por ter algum problema psicológico. Toda essa forma de tratar o sofrimento psíquico como uma coisa tipo... você tá deprimido? É só porque você não trabalha, é porque você falta de trabalho, falta do que fazer. Traz a boina vermelha e o charuto do Júnior. Eu acho que tudo isso traz um tipo de atraso também pro próprio profissional e conseguir utilizar suas ferramentas para conseguir trabalhar com que esse ser humano consiga atingir sua integralidade e conseguir, né, ter um funcionamento durante o processo terapêutico. E a projeção das expectativas, né, dos outros sobre nós, por exemplo, Sim. de como que a gente deve ou não viver uma vida saudável, o remédio que a gente deve ou não tomar. Volta e meia eu vejo, né, alguém advogando por essa vida saudável, natural, né? Não tome remédio que você não está doente, mas toma aqui meu shake, né? Toma aqui meu floral, compra meu curso, né? Faça a minha meditação. Então é tudo na base, né? Assim, consome isso aqui, né? E uma projeção realmente da expectativa do que é saúde para mim, que pode não ser essa saúde para o outro. Agora é importante lembrar, eu sempre vou também, né, fazer coro com a crítica ao sistema vigente, ao neoliberalismo, ao mercantilismo, ao capitalismo de modo geral, né? O Durkheim traz isso no Suicídio, né? Como essa sociedade, como o suicídio é um fato social, né? Assim, um resultado dessa sociedade que a gente vive hoje, né? Também tem um aspecto social, por isso que o ser humano, né, é dos animais que mais comete, né, o suicídio. Agora, antes desse modelo, antes da Revolução Industrial, a sociedade tinha outros problemas também, né? Talvez a gente não tivesse nem tempo de padecer dos males que a gente padece hoje, né? Até pela expectativa de vida, que era muito menor. Né? Então que essa crítica nossa não seja vazia e nem que a gente pense que, fora do sistema que existe hoje, né, que também foi criado coletivamente pela nossa sociedade, com base nas nossas necessidades, né? Eu acho que a crítica eu tenho, quem tem acompanhado a minha rotina aí sabe que eu tenho lido muito Foucault, né, até pelo mestrado, ultimamente. E eu tenho gostado muito da crítica, da forma como ele critica o liberalismo, né? Não como um mal alienígena que se implantou, né? Mas como o resultado, né, de uma necessidade também, uma construção coletiva com os seus comodismos, com as suas comodidades. Então, o que não nos deve isentar de criticar esse sistema, né, mas refletindo que uma alternativa mais saudável ainda não existe. Ou seja, que a gente tem que pensar nessa crítica já pensando em construir, né, em que passos que a gente vai dar em direção a uma sociedade, a um sistema que possam promover mais saúde, né? Não é só, até é estranho eu falando isso, não é só a destruição do que está, mas pensando já, por exemplo, os abolicionistas, né, tá falando isso desses dias, não é abrir as portas das cadeias e dane-se, né? Talvez nesse momento isso seja trocar um problema por outro pior. Então, ao mesmo tempo que a gente reflete sobre esses aspectos do cotidiano, da contemporaneidade, que facilitam, né, o aparecimento desses sintomas, é importante a gente ter em mente também que o feudalismo não devia ser muito melhor, né? Nem o mercantilismo clássico ali, e que a gente ainda está precisando, coletivamente também, construir uma alternativa a esse oligopólio maldito que nos obriga a nos escravizar, né? A vender a nossa força de trabalho pelo dinheiro do pão. E ainda e há de quem reclamar, né? Que é taxado de vagabundo ainda. Tá ok? Neto, vamos voltar um pouco pro contexto da clínica, só pra gente fechar alguns pontos que ficaram assim, que pode ter deixado um pouco de dúvida pra galerinha do mal que tá ouvindo a gente. Dentro do contexto clínico, para acontecer um processo, para estabelecer uma relação terapêutica, é óbvio e evidente que é necessário o consentimento do paciente. Mas nos casos que o profissional não consegue estabelecer uma relação terapêutica por não haver uma colaboração do paciente, por haver uma resistência ou alguma barreira que o paciente não deixa o psicólogo se aproximar
e ter contato com aquele conteúdo que o paciente que tem que trazer pra gente, né? A gente não consegue ler a mente das pessoas e entender o que tá se passando. Quais os caminhos que tu, como profissional, usa para ultrapassar essas barreiras? Olha, às vezes essa barreira ela é intransponível mesmo, né? Quem coloca é o próprio indivíduo. E parte dessa nossa abordagem, né, tão maravilhosa, parte de um respeito, de um amor, né, que se manifesta pelo respeito às decisões que o outro toma para si. Então, se o outro não quer, vamos dizer assim, né, num termo bem chulo, não quer... Ele não quer. Não quer. Não sou eu que posso querer por ele, que posso obrigar. Né? Principalmente nem como pai, como mãe, como irmão eu posso, muito menos como terapeuta. Nas ocasiões em que isso é possível, encaminhar é uma boa. Olha, estou percebendo que comigo não está rolando, né, por algum motivo, meu ou teu, eu posso te encaminhar para algum colega. Enfim, às vezes é uma questão de deslocamento mesmo, né? Enfim, de familiaridade, de gênero, pode ser um monte de coisa. Às vezes, porém, só tem nós e olhe lá, né? Como quando eu atendia no NASF. Para a Zona Sul inteira, né, era um NASF só, com 2 profissionais em psicologia. Então, ou era eu e a minha colega, que estava na sala dividida ali, ou não tinha, né? E aí a gente não tinha muito esse problema. As resistências se colocavam de outras formas. Não se costuma, né, não é, eu pelo menos não considero, não recomendo, romper, vamos dizer assim, né, arrombar esse ego, né, do indivíduo, acabar, forçar essa resistência. A analogia que eu sempre faço é que onde tem casquinha, tem uma ferida embaixo. Né? Se tem uma resistência, essa resistência está servindo um papel ali de defesa, está protegendo alguma coisa. Né? Então é sempre prudente trabalhar o vínculo terapêutico nas primeiras sessões. As primeiras sessões são de vinculação, de identificação. Né? Na gestalterapia a gente fala que uma mão frustra e a outra acolhe. Nas primeiras sessões é praticamente só a mão do acolhimento. Esse acolhimento para o indivíduo se sentir também validado, né? Aquele acolhimento lá bem rogeriano. E aí vai vinculando, vai criando confiança e aos poucos a gente vai podendo usar também essa mão da frustração. Quando eu vou criando essa confiança, se eu estou presente no aqui e agora, né, se eu estou sensível ao clima, ao ambiente terapêutico, às necessidades do cliente, eu não vou forçar a barra, eu não vou passar do limite dele. Se eu passar, vai ser só um pouquinho. Né? Aí eu vou podendo observar, sugerir, em vez de dizer, você está sendo resistente. A forma, por isso que a Gestalt é a psicologia da forma, né? A forma é talvez mais importante do que o conteúdo. Então, em vez de dizer, você está resistindo, você não está colaborando com o seu processo, eu posso dizer de outra forma. Faz sentido para você a minha impressão de que você está tendo algum receio de tocar nesse assunto, tu está parecendo incomodado, faz sentido isso para ti? Você pode me dizer o que ocorre com você agora, aqui e agora? E se o cliente quiser, né, tiver essa disponibilidade, essa barreira vai ser transposta. Na clínica, eu cheguei a observar mais esse tipo de resistência em pacientes adolescentes que vão obrigados. Né? Porque tem gente que tem muito receio, né, de atender adolescente. E não é um processo espontâneo, né? Exato. E no humanismo a espontaneidade é centro, né? Mesmo nesses processos, na maioria das vezes, conseguimos estabelecer, né, um bom vínculo terapêutico e com algumas sessões estava rolando. Beleza. Agora, em outras ocasiões também, eu tive adolescentes voluntários que foram para a terapia porque quiseram e eu acho impressionante essa faixa etária, como flui. Como é bacana. Ainda tem a plasticidade da criança, praticamente, né? A facilidade de estabelecer novas conexões, de aprender, de se compreender, e tem a inteligência do adulto, praticamente, né? A capacidade cognitiva, a acuidade, né, sensorial de um adulto. Então é uma fase muito produtiva. Né? Quem tem o mínimo de disposição, eu recomendo que tenha a experiência de trabalhar com adolescente na clínica. E é onde a gente vê mais essa resistência. Né? E é aí que a gente diz também que não tem conhecimento inútil. Qualquer coisa que me leve a vincular, a identificar com aquele indivíduo, pode ser bacana. Gostos em comum, aquele anime que eu assisti, que o cliente conhece também, pode me ajudar a vincular, né, que ele me enxergue como um ser humano e não somente como, né, um acessório ou um terapeuta. Né? Porque para nós é muito importante a relação no modelo eu-tu do Buber. Né? Então, isso é possível se os dois estão se considerando seres humanos, indivíduos. E daí, só para encerrar, né, esse tópico, eu só vou salientar também que relação eu-tu é via de mão dupla. Se eu, enquanto terapeuta, estou no eu-isso,
estou olhando para aquele cliente como fonte da minha renda, pura e simplesmente, né? Alguém que eu tenho que atender antes de ir para casa pendurar a roupa, que eu estou ali atendendo, mas eu estou pensando em outras coisas. Se eu não estou presente, essa resistência se torna muito mais assim, provável de aparecer. A alma sente, né? Um professor meu falava. Então, mesmo que o cliente não saiba exatamente, mas a alma sente, principalmente se eu estou sendo incongruente, né? Se eu estou querendo pagar de humanistão, ali, de interessado, mas a minha cabeça está em outro lugar, né? Então, para a gente entender que a avaliação, o primeiro fator para uma avaliação conseguir ser de uma maneira orgânica, de uma maneira que seja bem produtiva, precisa primeiramente ter o vínculo, né? E é muito importante também, que vem da Gestalt, mas que precisa ser colocada em todos os lugares. Eu acredito que seja assim, sobre o fato dessa linguagem não violenta, né? Sobre você encerrar um vínculo de um jeito progressivo ou encerrar um vínculo de um jeito que a pessoa não se sinta culpada, né? Porque muitas vezes eu já escutei histórias de pessoas, né, que pararam de fazer psicoterapia porque o fim do vínculo com o psicoterapeuta foi uma coisa meio violenta e ela não se sente mais confortável em procurar uma nova jornada, né? Então é por isso que é muito importante que isso tenha em todos os tipos de abordagem, todos os tipos de lugares, né, para que esse cliente, essa pessoa não se sinta excluída, né, dentro do processo e com esse vínculo, como se as pessoas sentissem que esse vínculo não pode ser restabelecido com outra pessoa, né? Muito bem colocado, né? É uma consideração que especialmente a gente tem que pensar no âmbito do estágio, né? Muitos colegas de vocês estão próximos aí de atender em clínica, porque é um processo com dias contados, né? Então trabalhar esse término, né, pelo menos do processo dessa etapa, é sempre importante, né? Muitas vezes o estagiário está encarando ali somente como uma obrigação, né? Encerrou o processo, acabou, né? E é claro que isso varia de abordagem para abordagem, a questão, né, desse encerramento, da alta, né, terapêutica, mas essa consideração, como você bem falou, de uma comunicação, né, não invasiva, não violenta, ela sempre cabe em qualquer abordagem. Trazendo um pouco pro campo da anamnese, né, voltando um pouco, essa avaliação da anamnese ela é bastante utilizada dentro dos campos, dentro dos processos terapêuticos. E ela se inicia sempre pela identificação, né? Já ocorreu de algum paciente mentir sobre os seus dados solicitados? E se aconteceu, como que foi essa descoberta dessa ocasião? Como que aconteceu esse processo? Então, eu diria que se mentiu bem, né? Porque eu não peguei nenhuma mentira, né? E assim, processos de anamnese, na maioria das vezes que eu realizei no âmbito clínico, não foram para finalidade psicodiagnóstica, né? Foram como o início do próprio processo terapêutico, e aí não faz tanta diferença para nós, né, se é verdade, se é mentira, né? Assim, do ponto de vista terapêutico, se é do mundo interno do cliente, se é a sua verdade psíquica, né, está sendo expressado ali, é o que a gente aceita. Para uma finalidade de diagnóstico, por exemplo, para um laudo, né, isso já muda de figura, né, a gente tem que saber se está havendo uma simulação, se o paciente está mentindo sintoma, por exemplo, para ganhar benefício, né, atestado, alguma coisa do tipo. Ou um biscoito do profissional. Oi? Ou um biscoito do profissional. Se for no contexto da terapia, né, se for só pela terapia, pode ser, né, que a pessoa simula, né, um diagnóstico para ter uma aprovação, um cuidado ali, né. Mas isso já é patológico, né, já é um comportamento em si, né, que denota um certo desequilíbrio. Então a gente, né, acolhe e trata também. Mas nesses casos em que a gente precisa ter essa fidedignidade, né, do relato, por exemplo, na psicologia jurídica mesmo, né, ou para embasar realmente, para laudar alguma decisão técnica, médica, né, ou de emprego, é bom a gente ter esse olhar, né, esse olhar também às incongruências, né, a incongruência, por exemplo, entre a linguagem corporal e o que está sendo expressado verbalmente, sempre que se verifica uma alteração muito abrupta no fisiológico, né, que pode ser batimentos cardíacos, pode ser frequência respiratória, né, pode ser o balançar das pernas, pode ser a microexpressão, a gente checa, a gente verifica, né, a gente faz uma análise cruzada. Então, uma pergunta que eu fiz lá no início da anamnese, eu repito ela parecida lá no final, como se eu tivesse esquecido o que eu perguntei antes, e assim eu posso pegar possíveis contradições, né? Mas via de regra, esse não é o mais importante, né? O nosso trabalho não é
de detetive, né, ou ver se o paciente está mentindo ou falando a verdade. Né? Então, talvez por essa não preocupação, eu nunca tenha mais mentiras assim sobre dados pessoais, né, datas de nascimento, nome, eu nunca peguei, né, que eu saiba, os dados estão checando ali. Não, e como que prossegue, né, com um paciente que ele chega e ele não apresenta nenhuma queixa inicial, assim? Que ele chega como um ser neutro e você... Como que funciona essa mineração, né, para você conseguir chegar onde que precisa chegar para essa pessoa, né, de certa forma? Então, depende do caso, do vínculo, né, do tipo da relação. Se é meu cliente em psicoterapia, eu tenho alguns clientes, possivelmente, que vão se interessar mais em saber que o seu quadro clínico está parecido, né, ou pode corresponder com algum diagnóstico já expresso, identificado em algum manual. Tem cliente que possivelmente não vai importar, não vai mudar em nada, né? A sua vida, o seu tratamento, a sua forma de existir. Eu não sei se eu tenho agorafobia, ou se eu tenho fobia social, ou se eu tenho síndrome do pânico. Amigo, a gente já sabe como é que é a tua crise, né? A gente já sabe o que acontece, a gente já tem mecanismos para contornar, para aprender e para tomar consciência. Então, vai depender muito da relação que eu construo com esse cliente, né? Do tipo de conversa que a gente tem, do tipo de assunto que a gente trata. Às vezes pode ser útil, né? Eu posso ter um cliente, por exemplo, bastante racional ou que gosta de se informar sobre as coisas, né? Eu posso dizer para ele, cara, tu tem um padrão, né? Você está demonstrando um padrão que está me remetendo, está me lembrando o transtorno bipolar, né? Voltando lá pro TAB. Dá uma lida nisso, vê o que tu acha, dá uma lida nesses sintomas, ou então, vou ler aqui alguns sintomas do manual, por que não? Vou ler aqui uns sintomas do manual, uns critérios estatísticos, vê se isso acontece contigo, né? Vê se faz sentido para você, e vai ticando, né? Outros clientes, porém, podem ter aversão total, né? Tem gente que surta, né, literalmente, né, que flipa quando é confrontado com uma possibilidade, com uma hipótese diagnóstica. Tem outros clientes, porém, que têm um alívio muito grande. Pode parecer um paradoxo, mas tem muitos que, quando tem, né, o seu sofrimento, que no diagnóstico percebem uma validação e aquela percepção de que não sou só eu, não estou sozinho, não sou uma criatura, né, tão alienígena. Isso que eu tenho existe também em outras pessoas, né? Tem tratamento, é classificado, então depende, né? Assim, a velha resposta do psicólogo, né? Para tudo, depende. Depende. A psicologia é o gigante depende, né? Neto, beleza. Estabeleceu a relação terapêutica, o cliente trouxe as queixas dele, é uma queixa específica, é uma questão que para ele está bem fundamentada, mas durante o processo de tratamento vem à tona uma história patológica pregressa. O paciente ele vem com o Juquim, ele vem com, sei lá, com uma depressão diagnosticada, ele apresenta os sintomas, ele apresenta a característica clínica da depressão, só que no meio disso tudo, desse processo, aparece uma fobia que não se manifestava há muito tempo. Como que a gente consegue direcionar esse tipo de situação em que tem uma queixa principal, essa queixa principal está sendo atendida, mas durante o processo dessa queixa principal se manifesta algo que o paciente ou o cliente não via como uma queixa por não se manifestar há muito tempo, ele não traz isso na anamnese, não se queixa disso, isso simplesmente surge. Isso pode acontecer, né? E como você já pode esperar, essa minha resposta depende. Mesmo que tu tenha dado o exemplo aí do Joãozinho, né, ainda foi um tanto genérico, assim, né, mas via de regra, e não tem como eu falar, né, de uma outra perspectiva que não seja da abordagem que eu aplico, a gente entende a crise como um momento fértil, produtivo. Até o modelo do Borja lá, a loucura cura. Então, se o sintoma está podendo se manifestar, está podendo vir à tona, é uma perspectiva bem otimista, bem poliana sobre a psicodinâmica, né? É que aquele sistema está podendo manifestar o sintoma, é que aquilo está podendo emergir, está podendo vir à tona. Ou, na pior das hipóteses, né, agora mudando, né, de um polo para o outro, as contingências atuais, né, podem estar parecidas ou podem estar remetendo ao estado anterior. Essa remanifestação de sintoma pode ser um tipo de regressão. Eu era gago quando eu era criança, nunca mais tive, né, esse sintoma, e agora voltei, né, a manifestar.
pode estar acontecendo um monte de coisa aí, né? Numa perspectiva mais analítica, a gente vai cavucar, vai olhar para esse passado, vai ver o inconsciente, vai fazer as possíveis correlações, né? Se o próprio cliente traz essa correlação, né, em Gestalt terapia, o que me ocorre é o seguinte: eu estou tendo tremores, né? Minha mão está tremendo, mas eu já fui no neuro, já fui em tudo, né? Já descartei a etiologia fisiológica, mas eu tenho esses tremores. Tu nunca teve isso antes? Não, eu tinha, quando eu era criança, quando eu tinha 8 anos, eu tinha direto. Uma possibilidade na Gestalt terapia é trazer para o presente essa criança de 8 anos, né, com as técnicas que a gente utiliza, da própria meditação, da própria visualização, respiração, né, se traz essa criança para o aqui e agora, e às vezes a gente descobre que tem ali uma relação realmente entre a manifestação desse sintoma hoje e o que estava sendo vivenciado, né? Alguma lembrança, algo parecido que está acontecendo agora. E mais importante, né, na Gestalt terapia do que por que aconteceu, né, por que eu estou sentindo isso, é como que isso se manifesta e como que a gente pode modificar esse quadro indesejado, né, sintomático. E eu acho muito interessante como a Gestalt tem vários instrumentos para isso, né? Eu nunca esqueço quando eu fiz a matéria, né, sobre Gestalt terapia e tudo mais, que o professor ele trouxe instrumentos da cadeira vazia, né, sobre trazer de volta esse conteúdo para o aqui e agora e como isso é impactante, né? Porque quando a gente vê durante o processo teórico, a gente imagina o quanto isso tem um impacto, né? E parece que isso, conforme a gente vai falando sobre Gestalt terapia, parece que as pessoas que não conhecem ou que nunca viram sobre esses instrumentos, até como começam a diminuir um pouco como esses instrumentos são efetivos e como são importantes, né? Trazendo um pouco agora para o período pro processo de intervenção, a gente falou um pouco sobre o processo de medicalização da vida e existe muito sobre esse processo, né? Como esses problemas exteriores do corpo biológico, né? São muitas vezes transformados em distúrbios, transtornos, disfunções biológicas passíveis de tratamento e medicamentos, como se somente esses processos, né, só podem ser tratados com medicamentos e tirando o grande peso e a grande contribuição da psicoterapia, né? E a gente sabe, né, nós da área, que a psicoterapia, até talvez retificando, né, um pouquinho que eu falei, que pode ter dado a impressão que fármaco e psicoterapia têm o mesmo peso, a mesma importância no processo, né? Em muitos casos, o tratamento mais importante, vamos dizer assim, é a psicoterapia, é o que vai chegar na causa, né, vamos dizer assim. Acabei de falar que a causa não é mais importante, mas é o que vai chegar nas origens, né, do transtorno, do sintoma, no núcleo, e vai poder transformar essa realidade, né, de dentro para fora. Enquanto o remédio, via de regra, ele controla sintoma. Às vezes é muito útil, às vezes é muito importante, às vezes é necessário, né? O paciente que não dormiu bem, a tendência é que no outro dia os seus sintomas estejam mais graves ainda, né? Ainda piores, o seu humor, o que quer que seja, o que quer que venha aí como comorbidade. Então, às vezes, por exemplo, esse remedinho para dormir, a diferença que faz na terapia do paciente. Então, é um instrumento a mais, mas a psicoterapia, em via de regra, é o tratamento principal, mais importante, que vai levar o indivíduo ao próprio conflito existencial, né? As próprias questões internas, muitas vezes, causam esses sintomas. E como que consegue trabalhar dentro, quando um cliente vem já com toda a carga de medicalização? Quando ele fala, esse é um assunto que eu estou tratando agora com os meus remédios e tudo mais, como existe alguns clientes que usam essa medicalização como uma forma de proteção, uma forma de escudo para não estabelecer alguns tipos de limites sobre algumas coisas, alguns tipos de conteúdos? Tem esse uso, mais sintomático também, né? Daí o uso passa a se tornar, né, um caso ali muitas vezes de dependência, né, ou de compulsão. Isso pode acontecer, né? O paciente também muitas vezes pode usar outros meios de fugir, de resistir ao processo, mas como fazer? Vocês sabem o que eu vou responder, né? Depende. Por quê? Né? Eu penso assim, se o cara, né, ou a moça, né, a pessoa, quem quer que seja, chega no consultório psicológico, o que quer que ela esteja fazendo além disso não está sendo suficiente, né, para essa pessoa estar satisfeita. Então, assim, esse discurso já não cola no início. Não, isso daí eu estou resolvendo com meus remédios.
Se tivesse resolvido, não estava aqui, né? A gente não estava trocando essa ideia, não estava conversando. Né? É provavelmente que eu diria diante dessa, então, com a mão da frustração, então tá, então você tá de alta, tá liberado, vou fazer aqui tua papelada, você volta só se quiser conversar mesmo, trazer um bolo aí, trocar uma ideia. Né? Se esse sofrimento não precisa, já tá tudo certo, já tá resolvido, né? Que às vezes a pessoa crê que na medicação, né, tomando aquele mesmo remédio a vida inteira, cada vez mais, tá resolvido. Quem sou eu para dizer que essa solução é melhor ou pior do que o que eu tenho em mente? Eu posso sim sugerir, falar, se você quiser diminuir esse teu Rivotril, né, esse teu clonazepam, esse teu ansiolítico aí, tem uma técnica que a gente pode usar para você dormir melhor, sem remédio, sem gastar tanto por mês, né? Se eu quiser apelar, né, pro bolso, às vezes, porém, não dói no bolso desse paciente, dinheiro não é um problema para ele. Eu posso sugerir, eu posso oferecer, eu posso demonstrar, desde que também seja exemplo, né? Que se eu sou também o terapeuta, né, oferecendo meditação, respiração, tomada de consciência, mas eu mesmo só durmo, né, com Zolpidem, com frontal, a alma sente, né? Aquela velha história. Então eu posso oferecer aquilo que eu também estou usando, né? Ou ainda, se não tiver isso que oferecer, né, mas ainda for um bom terapeuta, ou pelo menos bem direcionado, dizer, cara, também sofro do mesmo mal, só durmo com esse remédio aí. E daí eu não vou ter moral nenhuma também para dizer isso daí, né? Que a gente tá falando, né? Que remédio feio, remédio errado, né? Terapia bom. Então, assim, eu creio muito nisso, né? Que tem força o que é exemplo, né? Aquilo que eu uso, aquilo que eu aplico. Por isso que a Gestalt é tão praxis. Aquilo que eu aplico em mim, aquilo que dá certo na minha vida, eu ofereço com propriedade. Então, para dormir, tu pode experimentar, né, isso aqui, esse padrão de sono, vê se te dá sono, experimenta você. Comigo dá certo. Não, é assim mesmo que a gente fala, porque eu deixo claro, eu uso essa técnica e comigo funciona, mas contigo, né, pode ser diferente. O que eu quero dizer com isso? Mesmo as técnicas, né, às vezes não é tão fenomenológica. Para dormir você tem que inspirar 4 segundos, prender o ar 5 e soltar em 7 segundos. Tá, né? Mas a tua capacidade pulmonar é diferente, a tua altura, a tua massa corporal, tudo, a tua fisiologia é totalmente diferente. Para ti talvez sejam outros números. A gente pode trazer também sobre o lance da entrevista, né? Sobre o lance do processo antes, como o vínculo é importante, né? Porque muitas vezes a pessoa apresenta esse tipo de fala, mas ele já tem um vínculo com você, então às vezes você não precisa de tanta coisa para você conseguir chegar lá, né? Muitas vezes isso mostra um bloqueio principal, mas se você consegue acolher ela um pouco mais, ou trazer ela um pouco mais para esse campo de acolhimento, eu acho que todo esse processo de barreira é um processo que creio eu que todos nós temos com algumas coisas, né? E conforme o acolhimento, conforme a gente vai se sentindo presente dentro do conteúdo, a gente vai conseguindo se sentir um pouco mais livre para poder apresentar o que a gente está sentindo. Perfeitamente. E é bom a gente lembrar disso, né? Às vezes a gente fica nessa, eu sinto que o cliente não está me contando, está me escondendo algo, e tá mesmo, e vai, é direito, né? E só vai contar o que quer, vai trazer como figura aquilo que se sente seguro para trazer. Então eu concordo que trabalhar nesse vínculo terapêutico, principalmente nas primeiras sessões, é prioridade. E a gente olhando todo esse contexto do que a gente conversou, a gente consegue fazer uma correlação com a perda de espaço do processo psicoterapêutico para a questão da utilização dos fármacos e tudo mais, com o distanciamento do grande público de acesso a uma psicoterapia. Que nem você falou, quando você trabalhava no NASF, era você e outro profissional para a Zona Sul. E o público que o NASF atende, ele tende a ser um público carente. Um público com dificuldades financeiras, economicamente, que não tem acesso a uma psicoterapia paga, muitas vezes não tem um plano de saúde para recorrer às 10, 12 sessões que um plano de saúde fornece. A gente consegue fazer essa correlação entre é mais fácil para a pessoa ir ao CAPS e tomar o remédio para o transtorno que ela está sentindo, que ela está acometida naquele momento, ou que ela tem de forma continuada, do que acesso a uma terapia pelos órgãos de saúde ou pelas clínicas, escolas e enfim. Eu acho que terapia é um aspecto de saúde, ou é um instrumental para a saúde que faz bem em ser amplo,
né, bem oferecido para a sociedade, mas não é uma panaceia e de maneira nenhuma reverte o malefício, por exemplo. Daí a gente oferece psicoterapia para esse indivíduo e, como a gente falou, ele volta para uma realidade adoecedora, né, totalmente adoecedora. Mas nessa jornada de 15 horas de trabalho, mais 2 conduções, pelo menos ele faz terapia uma vez por semana, né? E daí vai estar curado, né, de todos os males que essa vida sem dignidade, né, sem o mínimo para uma sobrevivência, para uma vida, né, que sobrevivência também não é o nosso ponto. Então, assim, a assistência, né, de saúde que vai desde o acesso ao fármaco, o acesso à terapia, mas o acesso também ao saneamento básico, né, a uma carga horária de trabalho digna, lazer, educação, todo aquele rolê. Uma coisa está ligada à outra, porque ou a gente acredita de fato que o ser humano é um ser biopsicossocial e que não é 1 hora semanal de terapia que vai dar conta de todos os conteúdos, de toda patologia que seja mesmo, né, desse cidadão. Então, assim, focar não só no acesso à terapia, porque isso sozinho não resolve nada. Por exemplo, esse profissional, né, esse indivíduo, que também é profissional, tem a licença de sair do seu trabalho para ir fazer a sua terapia. Maravilha, né? Mas daí ele tem que repor no sábado essas horas. Não sei, né? Até que ponto um passo para frente e 2 passos para trás, né? Eu não estou aqui advogando pela vagabundagem extrema, né? Mas eu também não consigo acreditar no discurso moralista, né, de que só o trabalho dignifica, né, que a gente tem que porque alguém lucra com esse discurso também, né? Devemos lembrar disso. Então, eu acho que a terapia sim, né, algo importante da gente, até pela e aí, né, algo só entre nós, né, vamos dizer assim, até pela relevância da nossa disciplina, né, da nossa ciência, da nossa arte, né, do nosso ofício. Isso é importante a gente promover, né, mas não ter em nenhum momento a ilusão de que é isso que vai resolver o problema de saúde mental, né, do Brasil e do mundo. Muita gente, recentemente, né, ainda mais nesse período onde a gente vive, muitas vezes as pessoas em geral, a sociedade em geral, traz esse discurso onde que somente a terapia cura, né? Que isso é falta de terapia, isso é falta de... Mas muitas vezes falta isso, né? Falta esse tato, falta esse senso de sentir que o problema de saúde mental não é só a falta de terapia, né? É a falta de tantas coisas, né? Que muitas vezes a gente deixa passar isso, né? Porque, que nem você falou, muitas vezes é um discurso de alguém que ganha com isso, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, ainda mais a gente que está no processo, né, de formação, de ter esse cuidado com esse discurso, né? De que, fulano tá assim porque falta de terapia, mas a gente não sabe qual é o lado, é trazer aquilo de volta sobre a gente, conforme com o processo de mais reconhecimento das abordagens humanistas, a gente vai trazendo agora um olhar mais do biopsocial, né? Olhar essa pessoa que tem esse problema, mas olhar ao social dele, né? Porque o que leva ele a ter esse problema? Será que a terapia seria somente o único meio de sanar o problema dessa pessoa? Muitas vezes essa pessoa tem vários outros tipos de problemas ali que poderiam ser sanados, que poderiam ajudar isso. Né? Que nem você falou, você coloca uma pessoa numa van, pega 2 vans e vai até lá, mas pelo menos está fazendo terapia, né? Mas a que custo isso está se gerando para essa pessoa? E trazendo o que você falou um pouco sobre, você citou, né, sobre arte, para encerrar um pouco, a gente queria perguntar se você tem, você sabe, se você tem algum tipo de contato de como a arte em geral, né, conforme, ainda mais agora como a gente no processo contemporâneo, como a arte está cada vez mais presente em nossas vidas, se você sabe se existe algum instrumento, algum tipo de você já trabalhou, você tem conhecimento sobre como essa arte, como esse período de contato consegue auxiliar na intervenção, consegue ajudar durante esse processo. Deixa eu direcionar um pouquinho mais a pergunta, assim, pelo contato familiar que eu tenho com o Neto. Fala pra gente um pouco do teu trabalho com videogame, com os jogos, com esses recursos dentro de um ambiente clínico, ou a possibilidade de utilização deles. Isso, né, vem muito da minha prática também com a gestalterapia, o paradigma do experimento gestáltico, né? A gente, na nossa técnica, não tem nenhuma garantia do que vai acontecer e há um incentivo, uma liberdade até maior de se experimentar. E o videogame, então, ele funciona, muitas vezes, com uma expansão da fronteira do contato, como a gente chama na gestalterapia. É uma possibilidade, né, desse cliente experimentar sensações
sensações, catarses, possibilidades e expressões artísticas também, inclusive, né, dentro dos jogos. E além de poder, né, ser um bom instrumento de vínculo terapêutico, né, entre o cliente e o paciente. Então tem muitas maneiras de se utilizar esse instrumento. E sobre a arte em geral, eu lembro um tanto do próprio Fritz Perls da Gestalt terapia, quando eu falei, né, nosso ofício, profissão e arte, foi um pouco nesse sentido também, né? Se considera o terapeuta, em alguns aspectos, um tantinho artista também. A arte como sendo a expressão do nosso sentimento, algo que, quando expresso, toca no campo fenomenológico do outro e desperta também, evoca algum sentimento e sensação, terapia muitas vezes é também uma atividade artística. Principalmente numa teoria fenomenológica em que eu preciso estar em contato com a minha intuição, com o meu sentimento, com a minha emoção, para poder me conectar ao outro indivíduo. Então acho que isso é um aspecto importante do próprio contexto terapêutico clássico, né? Ele já é artístico. E as outras expressões artísticas, como a própria, as artes plásticas, né? A pintura, o desenho, né? já são coisas que estão bem entranhadas já na prática psicológica também, né? A análise do desenho, ou mesmo a arte-terapia, né? A arte como o remédio em si, é algo muito válido e integra também, né? Transforma a psicoterapia em algo que consegue tocar nas outras facetas do indivíduo, além do cognitivo, psicológico, né, que o modelo clínico tradicional, clássico, dava muita ênfase. Eu quero aproveitar também só para pontuar um negócio que eu quase esqueci, né? Vocês falaram bastante da substituição, né, da psicoterapia ou da valorização do fármaco sobre a psicoterapia. E eu vejo hoje em dia a gente perdendo muito espaço, não sei se é para o fármaco exatamente, mas para outras manifestações de um imediatismo, né? Que o fármaco, eu acho que é uma manifestação desse imediatismo, né? Tomou um remédio e resolveu. Mas mesmo terapeuticamente falando, hoje em dia tem muitas terapias express, né, que estão surgindo por aí. E cada vez mais, né? Faz essa imersão aqui, faz esse módulo, faz esse negócio aqui que vale 1 ano de terapia, né? 2 anos. Terapia quântica. Não somente esses que têm os nomes, né, bonitinho, esquisito. Enfim, a própria programação neurolinguística tem alguns métodos assim, né, mais de imersão, que pode ser muito bom, podem ser ferramentas fantásticas, né? E ao mesmo tempo, se mal empregados, se mal utilizados, e nessa forma enlatado express, pode também ser descompensador para algumas pessoas. Esse é o problema quando a gente enlata um produto e vende para todo mundo, né? Às vezes, para uma ou outra pessoa, aquele produto não vai servir daquele jeito, né? Tem uma alergia, algum elemento que está ali na embalagem, né? Alguma coisa do tipo. E a terapia enlatada, né, comercial, eu vejo um pouquinho dessa questão. É apresentada como um produto de resultado imediato, né? O milagroso, é comprado dessa forma, e quantas pessoas, né, não estão, em vez de ir para terapia, substituindo por um processo desses aí, né? Mas a gente pode trazer um pouco de volta ao que a gente falou sobre os sistemas econômicos, né? Como tudo que está em volta da gente faz com que a gente se submeta, querendo ou não, a gente está dentro de um cenário onde muitas pessoas acham que o único meio de conseguir essa cura é através da submissão do imediatismo, né? Se colocar no ponto de eu não tenho tempo para fazer 1 ano de terapia, eu não tenho tempo, eu quero resolver isso agora, porque amanhã eu tenho que acordar 5 horas da manhã para eu poder pegar 3 anos para eu poder trabalhar, entende? Então acho que a gente está num período onde cada vez mais é avassalador isso, né? Fazendo com que as pessoas procurem cada vez mais essas medidas imediatas e acaba trazendo mais problemas do que resoluções, né? Mas agora, encerrando, eu queria fazer a conclusão aqui sobre tudo isso. A gente conseguiu hoje trazer muitos pontos importantes, a revisão de algumas discussões e alguns apontamentos muito importantes, tanto que serviram muito para mim no meu processo de graduação, e acredito que para o Lucas também. E a gente queria concluir agora, primeiramente, agradecendo à universidade, à faculdade e a oportunidade desse projeto. E agradecer a você, Antônio, muito obrigado pela presença, muito obrigado pela participação. Acredito que vai servir de muita coisa para outros alunos, como serviu para mim. E é isso. Lucas, vai falar mais alguma coisa? Cara, eu queria agradecer a disponibilidade do Neto, ao tempo dedicado. E, Neto, tem algum jabá que tu queira fazer? Onde que o pessoal pode te encontrar? Algum meio de comunicação direto contigo? Primeira coisa...
Meu amigo, eu quero agradecer, né, vocês também pela oportunidade, pelo convite, a confiança, né? Agradecer também a São Lucas, que agora o campus de vocês habita aí a carcaça, né, da finada Ubra, onde eu, né, também tive a alegria de me formar. Então, um abraço a todo o corpo docente de vocês também, a todos os colegas. E para me encontrar atualmente, né, estou atendendo somente pelo site, pelo portal terapiadebolso.com.br. Se quiser falar um pouco sobre a terapia de bolso, sinta-se à vontade. Vou aproveitar sim, porque é um projeto que eu estive presente no início, né, lá em 2014, 2015, e agora retorno, né, esse ano retorno para o Terapia de Bolso, né, tanto como usuário, né, do site. É um site voltado, né, para profissionais psicólogos que queiram ter um gerenciamento dos seus clientes, né, e uma boa plataforma também segura para atendimento online, e uma plataforma também de gerenciamento dos pacientes presenciais. Então, a plataforma evoluiu bastante, eu estou voltando para a equipe do Terapia de Bolso, né, inclusive como parceiro, né, como sócio. Então, estou falando também, fazendo jabá de algo que eu acredito e estou, né, dando não só meu nome, como minha força de trabalho. Vale a pena conhecer, tanto quanto cliente, né, temos psicólogos do Brasil inteiro, e quanto terapeuta, quem estiver interessado em conhecer uma boa plataforma de gerenciamento de clientes e para atendimento online, terapiadebolso.com.br. Procurando o meu perfil lá, já tem meus horários, né? Tudo é feito lá pelo site mesmo e estou atendendo por lá. Espero ver, né, alguém por lá também. Só reforçando, quem quiser encontrar o Neto na terapia de bolso, procurar o nome dele, que é Antônio Cipriano com C, Gurgel do Amaral Neto, e vai estar lá o bonitão. E além de mim, temos muitos colegas também, né, de várias abordagens do Brasil inteiro. Vale a pena conhecer o portal, dá uma entradinha lá que é bom, vai dar bom. Até a próxima.